Olá a todos, paz do Senhor, graça e paz, bom dia, como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, ao vivo, por conta da quarentena, estamos aqui online, conectados. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos dar início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, começando uma revista nova, um novo assunto, um novo tema, né? E o tema da aula desse trimestre, né? É a igreja eleita, né? Como vocês podem ver aí, a igreja eleita. Então, é um assunto muito interessante. E hoje nós vamos ver a lição 1, que tem como título Carta aos Efésios, ok? Hoje, lição 1, que tem como título a Carta aos Efésios. Estão me ouvindo bem? A Gleice acabou de comentar aqui no chat, no chat, né? Dizendo que o áudio está ótimo, que bom. Temos aqui algumas pessoas assistindo. Sejam todos bem-vindos. Hoje, lição nova, e estou testando aqui uns recursos novos, né, para aparecer aí na tela de vocês. Espero que dê tudo certo. Ok? Então, vamos lá hoje. A lição 1, carta aos Efésios, ok? Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, né? Então, peço aí que vocês abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. E aí depois a gente vai pular para o livro de Atos, capítulo 19, dos versículos 1 ao 7, né? Então vamos ter na nossa leitura bíblica duas passagens, né? Dois livros diferentes. Primeiramente em Efésios, no capítulo 1, e depois a gente pula para Atos, capítulo 19, ok? Então vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Todo mundo achou? Amém? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vamos pular para Atos capítulo 19, versículos 1 a 7, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, né? Uns 12 varões, né? 12 homens, né? Então, o textuário da lição de hoje se encontra exatamente em Efésios capítulo 1, versículo 2, que diz:
A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática da aula de hoje é a epístola aos Efésios, né, a carta aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Amém? Então, vamos aí para a introdução da aula de hoje, que diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas, né? Então, a carta à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. Se você der uma olhada no seu Novo Testamento, você vai ver que existem 27 livros no Novo Testamento. Desses 27 livros no Novo Testamento, né, juntando Evangelho, juntando cartas, né, as epístolas, o próprio livro de Apocalipse, que é o último livro, desses 27 livros, 13 foram escritos por Paulo, né? 13 cartas desses 27 livros que tem no Novo Testamento foram escritos por Paulo. E uma dessas 13 cartas é exatamente essa carta aos Efésios, né? A carta escrita à igreja de Éfeso. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da carta, né, da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então vamos aí para o primeiro ponto, que é sobre a autoria e a data dessa carta, né? A autoria, quem realmente escreveu a carta aos Éfesos, aos Efésios, né? Desculpa, quem escreveu a carta à igreja de Éfeso, aos Efésios. Bom, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade, né? Como vocês podem ver no primeiro versículo do primeiro capítulo, né? Logo no início, o autor se identifica. Ele fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Então, quem escreveu a carta aos Efésios, né, foi o próprio apóstolo Paulo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, né, que, vale lembrar, Saulo era o nome hebraico de Paulo, né, mas que também era conhecido como Paulo, né, como a gente pode ver lá em Atos capítulo 13, versículo 9, que diz assim: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, né? Então lá em Atos, capítulo 13, versículo 9, né, está mostrando que Saulo e Paulo eram a mesma pessoa. Em hebraico, Saulo significa solicitado, ok? Então significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, né? Então, vale lembrar, né, que Saulo vem de Saul, né, que é o nome do primeiro rei de Israel, e ele era pertencente à tribo de Benjamim, né? O povo de Israel tem 12 tribos. Uma dessas tribos é a tribo de Benjamim. E tanto Saul era da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel, como o apóstolo Paulo, né, Saulo, ele também era da mesma tribo, né, a tribo de Benjamim, como a gente pode ver lá em Atos, capítulo 13, versículo 21, que diz assim: então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos, né? Então aqui se referindo ao rei Saul, o primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. E olha o que é que Paulo escreve lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Ele falando dele mesmo, né? Falando de Paulo, né? Ele falando dele mesmo. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, né? Então, o apóstolo Paulo também da tribo de Benjamim. E como ele fala aí, a gente vê lá em Atos, né,
mas também nesse texto aí em Filipenses capítulo 3, versículo 5, ele falando, né, lembrando que ele era fariseu, ok? E os fariseus eram os grandes mestres, né, os religiosos daquela época, do primeiro século. Na verdade, os fariseus surgiram antes, mas ainda quando Jesus veio ao mundo, os fariseus estavam ali presentes e eles demonstravam, né, para as pessoas que eles eram mais espirituais do que os outros. E na verdade eles tinham muita hipocrisia, né? Então, na verdade, eles queriam mesmo era ter a aparência de algo que eles não eram, né? Ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, o significado da palavra Paulo, né, é interessante porque Saulo significa solicitado, enquanto que Paulo significa pequeno, né? Era o seu nome romano, né? Vale lembrar que o apóstolo Paulo, ele era um cidadão romano, né? Atos capítulo 22, versículo 25, diz assim: enquanto amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado, né? Então, o apóstolo Paulo era um cidadão romano, né? Mesmo sendo judeu, né? Sendo hebreu, fariseu, da tribo de Benjamim, ele tinha esse título, né? Naquela época ali do primeiro século, existia um grande império, o Império Romano, né? Que na verdade se consolidou antes do primeiro século e ainda durou alguns séculos depois, mas durante esse primeiro século, que é quando Jesus veio ao mundo, a nação de Israel estava dominada pelo Império Romano, né? E os romanos, eles tinham alguns direitos, eles tinham algumas regalias, e o apóstolo Paulo, mesmo sendo judeu, né, ele tinha essa cidadania, né? Okay? E isso lhe dava alguns benefícios, alguns direitos. Bom, com relação à assinatura apostólica, né? Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, né? Então, depois da conversão, parece que, pelo menos é o que a gente percebe nas escrituras, depois da conversão, ele adotou esse nome Paulo, né? E não usou mais, ou você não vê muitos registros falando de Saulo, né? Nas cartas, nas 13 cartas que ele escreveu, ou a pessoas ou a igrejas, ele se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, né? Vale lembrar que o apóstolo Paulo, ele teve um ministério importantíssimo na evangelização dos gentios. O que são os gentios? São os não-judeus, né? Enquanto alguns apóstolos, né, especialmente Pedro, né, estavam ali focado nos judeus, o apóstolo Paulo, ele estava focado em anunciar as boas novas, em falar sobre Jesus, o plano de salvação, aos não-judeus, aos gentios. E aí saiu pregando mundo afora, né, indo a outras nações, visitando sinagogas também, pregando a outros judeus em outros países, mas muito forte aos não-judeus, aos gentios, né? Ele é considerado o apóstolo dos gentios. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva no versículo 1, capítulo 1 de Efésios, pela vontade de Deus, né? Efésios capítulo 1, versículo 1, pela vontade de Deus. Isto é, não escolhido por homens, né? Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele também fala disso, né? Interessante porque o apóstolo Paulo, diferentemente dos outros apóstolos, ele não conviveu com
com Jesus, né? Ele não foi contemporâneo de Jesus, ok? Ele veio depois, né? Então é interessante que ele fala sobre isso, né? Que ele foi chamado pelo próprio Jesus, é pela vontade de Jesus que ele se tornou apóstolo, né? Como a gente pode ver lá em Atos capítulo 9, onde vai falar sobre a conversão do apóstolo Paulo, né? Que naquela época ainda era Saulo, né? Conhecido como Saulo, Atos capítulo 9, onde ele está indo perseguir a igreja lá em Damasco, né? Até que ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E aí a sua vida nunca mais foi a mesma. Alguma semelhança com você? Acredito que sim, né? Todos nós que tivemos um encontro pessoal com o Senhor Jesus, nossas vidas foram transformadas e nunca mais foram as mesmas, ok? Olha só, continuando aqui, temos aqui algumas pessoas online, né, nos acompanhando ao vivo. A paz do Senhor, graça e paz. A Raquel Nunes, né, nossa amiga lá de Fortaleza. A Livaneide também, paz do Senhor, Livaneide. Débora, a paz do Senhor Jesus, bom dia. O Leandro, muito bom. Bom dia, professor. José Sérgio, a paz do Senhor. Serginho, né, amém, glória a Deus, né. Então, dando continuidade, a assinatura apostólica, né, foi o que a gente viu. O terceiro ponto aí, né, do primeiro tópico que a gente está vendo, autoria e data, é sobre uma epístola da prisão, né? A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. O livro de Atos vai mostrar ali o início da igreja, né? Os apóstolos evangelizando e indo em outros lugares, outros países, outras nações, outros povos, e eles iniciando ali a igreja, né? O que viria a ser a igreja. E aí o livro de Atos, ele termina, né, lá nos últimos capítulos, fala sobre as perseguições, né, que o apóstolo Paulo teve, e termina a história com o apóstolo Paulo preso, né, lá em Roma, ok? E durante esse período, o apóstolo Paulo escreveu algumas cartas, né? Enquanto ele estava preso, ele escreveu algumas cartas, né? E aí o livro de Atos termina sem que você veja o que aconteceu com Paulo depois, né? Então, o livro de Atos termina com o apóstolo Paulo ainda preso em Roma, numa prisão domiciliar, né? Numa casa alugada, né? Segundo a história, ele depois foi solto, né? O apóstolo Paulo foi solto dessa prisão, mas novamente foi preso, e dessa vez para uma prisão pior, e aí depois ele foi morto, né? Foi assassinado, ok? Por causa da sua fé em Cristo, ok? Então, o apóstolo Paulo, né, no livro de Efésios, é interessante que ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Se você conferir sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1, ele fala desse jeito, né? Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. No capítulo 4, versículo 1, ele se identifica como o preso do Senhor. E no capítulo 6, no versículo 20, ele se identifica como o embaixador em cadeias, né? Embaixador em correntes. Então, você vê aí ele falando, né, sobre termos, expressões relacionadas à prisão, né? Por quê? Porque quando ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso, ele estava preso, né? Isso indica que era uma carta enviada do cárcere, né, da prisão. Por essa razão, a carta aos Efésios, ela integra o rol das epístolas da prisão, né, as cartas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, né? Então essas 4 cartas, né? A carta aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses e a pessoa
chamada Filemon, né? Então, dessas 4 cartas aí, Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma, né? Nessa prisão aí que a gente vê lá no finalzinho do livro de Atos, né? Dessas 4 cartas, uma dirigida a uma pessoa chamada Filemon e as outras 3 cartas dirigidas, né, às igrejas, né? Aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses. Com relação à data, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias, né, que a gente tem lá no livro de Atos, e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, né? A gente encontra isso lá no finalzinho do livro de Atos, capítulo 28, versículo 30, que diz: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo, né? Aproximadamente entre os anos ali, o ano 60 e 62 depois de Cristo, né? Então a gente está no ano 2020, aproximadamente, né? Foi ali no ano entre 60 e 62, então há bastante tempo, né? A partir dessa premissa, a data provável da redação, da produção, né, dessa epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. A gente pode ver lá no finalzinho do livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 21, quando ele diz assim, ó: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo, né? Então, Tíquico, né? Nome não muito comum aqui no Brasil, ele aparece aqui, né? O apóstolo Paulo falando como irmão amado e fiel servo do Senhor, que ia informar tudo o que Paulo estava fazendo e qual era a situação dele, ia levar essa carta aos Efésios, né? Lembrando que o apóstolo Paulo, muito antes, né, de ser preso, durante essas viagens missionárias, ele chegou a visitar a cidade de Éfeso, né? E lá ele conheceu, né, esses irmãos, né, para qual ele escreveu posteriormente enquanto estava preso, ok? Segundo ponto aí, ó, que a gente tem da nossa aula é com relação aos destinatários, né? Então, a cidade de Éfeso, ela foi fundada por volta de 1050 antes de Cristo, né? Então, mais de 1000 anos antes de quando Paulo escreveu essa carta, né? Então, é uma cidade bem antiga, né? Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia, né? Então, onde era a cidade de Éfeso, hoje ali pertence à Turquia, né? Que lembra, a Turquia é um país que fica ali na divisa entre a Europa e a Ásia, né? Então, a Turquia, para quem está na Ásia, é a porta de entrada para entrar na Europa, né? Ela era uma cidade litorânea e cujo porto desaguava no Mar Egeu, ok? Eu tenho aqui algumas imagens da Turquia, da Turquia, né? Éfeso, né? Atualmente, né? Onde muitas pessoas, muitos turistas vão visitar, né? Então, olha que interessante, né? Na verdade, a gente tem muitas ruínas, né? Mas era uma cidade muito desenvolvida, né? Para a época, com grandes bibliotecas, teatro, né? Como vocês podem ver aí, né? Na primeira imagem aí, a biblioteca de Éfeso, na segunda imagem ao lado, um grande anfiteatro, né? Então, a cidade de Éfeso era bem desenvolvida
para a sua época, ok? Então, o interessante, né, que ali, naquele lugar, né, tinha uma igreja de cristãos, né? Uma igreja de cristãos. A sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados, né? Como eu mostrei aí, né? Tinha muitas colunas, né, em mármore. Era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores, né? Como vocês puderam ver aí na imagem, era algo bem grande. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais, né? Com relação à religiosidade em Éfeso, eles eram muito religiosos, né? A cidade abrigava o templo de Ártemis, né? Também chamada de Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore, né? Então tinha um templo voltado, dedicado para essa deusa, né? Ártemis ou Diana, como também era chamada, e esse templo era todo construído em mármore, né? A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam, né? Milhares de turistas naquela época que visitavam o templo de Ártemis, né? Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, né? Uma espécie de altar para colocar as imagens, né? Razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, lá em Atos capítulo 19, versículos 27 a 29, né? Interessante a gente perceber, né? Isso, vamos lá, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19, nos versículos 27 até 29, né? Ora, a cidade de Ártemis tinha como principal fonte de renda o comércio desses nichos de prata, que eram uma espécie de altar para eles colocarem as imagens, né? Então, a idolatria era muito forte, né? Eles eram realmente idólatras, né? E eles dedicavam na sua religião a adoração a essa deusa, né? Ártemis, né? Ou Diana. E aí Paulo chegou lá condenando a idolatria, né? Então isso afetaria toda a logística da cidade, né? Sendo que a principal fonte de renda era o comércio, né? Para alimentar essa idolatria, né? O comércio voltado a essa idolatria. Então, Atos capítulo 19, versículos 27 a 29, diz assim: não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina, né? Isso é o que o povo daquela cidade estava falando ali. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios, né? Ou algumas versões da Bíblia falam, né? Grande é a Diana dos Efésios, né? Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco, né? Com relação à igreja, bom, em meio a tudo isso, né, em meio a esse povo idólatra, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. É o que a gente pode ver lá em Atos, capítulo 20, versículo 31, né? Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas, né? Então, o apóstolo Paulo, durante 3 anos, esteve ali em Éfeso, né?
Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, né? Então, quando o apóstolo Paulo chegou lá, ele encontrou 12 discípulos que conheciam o batismo de João Batista, né? O batismo do arrependimento, o batismo em águas, mas eles nada tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, né? E aí o apóstolo Paulo ensinou a eles sobre o Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo, como a gente pode ver lá em Atos, capítulo 19, versículos 5 e a 7, né? Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens, né? Ou 12 varões. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, né? Atos capítulo 19, versículo 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. E como alguns dos judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. É o que a gente tem no versículo seguinte, Atos capítulo 19, versículo 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios, né? Atos capítulo 19, versículo 12, né? Você pode conferir na sua Bíblia. Lembrando que todas essas passagens que eu estou lendo, dessas referências, é a Nova Versão Internacional, né? É a tradução que eu estou utilizando, ok? Então, Atos capítulo 19, versículo 12, que diz assim: de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, né? Sobre os doentes. Estes, os doentes, eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então, olha que interessante, né? Então, a idolatria lá era tão grande, e mesmo assim, Paulo, ele foi tremendamente usado, né? Segundo o livro de Atos, passou 3 anos lá evangelizando, né? Ensinando, e foi tremendamente usado por Deus naquele lugar, né? Realizando muitas curas, milagres, libertações, né? Onde até mesmo os lenços e aventais que ele utilizava eram colocados sobre as pessoas e as pessoas eram curadas, né? E demônios eram expulsos, né? Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, né? Além de Paulo, né? Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. É o que a gente tem no capítulo anterior de Atos, né? Atos capítulo 18, versículos 24 até o 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. Olha que interessante, né? Talvez você não soubesse disso, né? Mas Timóteo, que mais tarde Paulo escreve, né? 2 cartas para ele, né? Primeira carta ao Timóteo e a segunda carta ao Timóteo. Em 1 Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó: partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, ok? Então, Timóteo ficou ali em Éfeso, né? E segundo Irineu, né, que não está na Bíblia, né, mas isso é a tradição cristã que conta, Irineu que viveu ali entre o ano 130 depois de Cristo e entre 130 e 202, bispo grego, né, do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja, né, lá em Éfeso, né, segundo Irineu, ok?
E o quarto, né, ponto aí desse segundo tópico, a saudação epistolar, né? A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, né? Capítulo 1, versículo 1 de Efésios. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus, né? Efésios capítulo 1, versículo 2. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Ok? Espero que todo mundo esteja curtindo, esteja entendendo, né? Outras pessoas aqui estão online também, né? A irmã Aurilene, a paz do Senhor. O áudio está ótimo. A Gleice está dizendo que gostou das imagens, legal. Ela comentou aqui, né? Muito legal ter um deslumbre da cidade de Éfeso, que agora é a Turquia, exatamente, né? Fica aberto aí o convite, né? Para quem quiser conhecer, né? Quiser visitar onde era, né? Essa cidade de Éfeso, né? É só ir lá para a Turquia, né? É um pouquinho distante daqui, mas quem sabe, né? Ok? Então, dando continuidade, o terceiro ponto aí, os destinatários, ok? Os destinatários, né? Não, desculpa, destinatários a gente já viu, né? O terceiro ponto agora, o terceiro tópico, propósito e mensagem, ok? Propósito e mensagem. O propósito, qual era o propósito? Para que Paulo escreveu, por que ele escreveu, qual o propósito, qual a finalidade que ele escreveu essa carta aos Efésios, né? Você já parou para pensar nisso? Por que Paulo escreveu essa carta, né? Que tem 6 capítulos, por que ele escreveu aos Efésios, né? Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo, né? Se você for ver, por exemplo, as cartas aos Coríntios, né? Tanto 1 Coríntios como 2 Coríntios, você vê que tinha muitos problemas, né? Era uma igreja com muitos problemas, muitas dificuldades, e Paulo lá nas suas cartas está tentando resolver esses problemas. Aparentemente em Efésios você não encontra isso, né? Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões, né? Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso, né? Então, dentre os cristãos ali de Éfeso, né, da igreja em Éfeso, né, tinha pessoas que vinham de um mundo, né, de uma cultura não judaica, né, onde eles praticavam magia, religiões de mistérios. Então essas pessoas eram novas convertidas, né, e estavam ali junto com os outros irmãos, né? Então era preciso Paulo esclarecer algumas coisas, né? Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro, né? Olha o que é que fala lá no capítulo 1 de Efésios, entre os versículos 20 a 22. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir.
Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou, Jesus, né, como cabeça de todas as coisas para a igreja. Amém? Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo, né? O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, né? Então, você pode conferir aí o capítulo 2 de Efésios, né? O capítulo 2 da carta aos Efésios, dos versículos 1 a 10, né? O apóstolo Paulo fala que eles devem adotar um novo estilo de vida, né? Nessa passagem que ele fala que nós andávamos, né? Estávamos mortos nos nossos pecados, né? Nas nossas transgressões, né? Que andávamos segundo o curso desse mundo. E é nessa passagem que ele vai falar que a salvação vem através da graça, né? E que Deus nos salva pela graça e não pelas obras, ok? Mas ele fala assim no finalzinho: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos e para que nós as praticássemos, né? Então a salvação não vem pelas obras, ela vem pela graça, é um favor imerecido de Deus, mas Deus quer que a gente realize boas obras, né? Uma vez salvos pela graça, a gente realiza boas obras, ok? Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos, né? Então, ainda no capítulo 2, mas dos versículos 11 até 18, Paulo demonstra ali uma certa preocupação para que haja uma unidade, né, entre os judeus e os gentios cristãos, né, os não-judeus que se converteram, né, e os judeus também que se converteram, mas que trazem toda uma bagagem do judaísmo. Então, existem muitas diferenças, né, entre eles. Então, entre os versículos 11 a 18 do capítulo 2, Paulo está tentando mostrar que era importante essa união entre eles, né, enfatizando o plano universal da redenção para ambos, né, o plano de salvação da alma, né, a vida eterna, não era algo só para os judeus, nem algo só para os gentios. Era algo ofertado, né, oferecido para todos, né, tanto os judeus como também os gentios. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo, né? E qual era a mensagem, né, da carta aos Efésios, né? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça, né? Você pode ver isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 22, Efésios capítulo 4, versículo 15, Efésios capítulo 5, versículo 23, né? Então, a carta, a mensagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo como a cabeça e a igreja como o corpo. Efésios capítulo 1, versículo 23, Efésios capítulo 4, versículo 12, Efésios capítulo 5, versículo 30. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos, né? Então, vou listar aqui 5 eixos temáticos, né? Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? Volto a repetir. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo
capítulo 1, né, versículos 3 a 5. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, capítulo 2, versículo 16. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, capítulo 3, versículo 5. E quinto ponto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Efésios capítulo 4, versículos 3 e 30. Efésios capítulo 5, versículos 9, 18 e 19. Efésios capítulo 6, versículo 18. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Efésios capítulo 5, do versículo 21 até Efésios capítulo 6, versículo 20, né? Sim, é nessa carta aos Efésios onde Paulo também vai falar sobre os deveres dos maridos e das mulheres, né, das esposas, né? Como o marido deve se comportar, como ele deve amar a sua esposa e também como a esposa também deve proceder com relação ao seu marido, né? Então, o conteúdo, né, da mensagem da carta aos Efésios, ela abrange diferentes assuntos importantíssimos para a igreja de Cristo, né? Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Ok? Conclusão. A carta aos Efésios revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Ok? Então, eu gostaria de passar para vocês esse desafio, né, de ler a carta aos Efésios, né? São apenas 6 capítulos, ok? São apenas 6 capítulos, então eu convido vocês a ler essa carta, e é interessante ler os 6 capítulos, né, na sequência, né, tudo junto, né, ao mesmo tempo, né, que é você ter uma ideia geral do propósito da mensagem, né, como falei aqui, ok? Então, vamos relembrar aí o título da lição de hoje, Carta aos Efésios, né, lição 1, saudação aos destinatários, né? O textuário da aula de hoje se encontra lá em Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então eu gostaria de orar agora, né? E você aí na sua casa, você também pode fazer essa oração, ok? E lembrando que a gente deve orar pela nossa nação, né? A gente deve orar por essa nação, pelo Brasil. Está passando por um momento bastante difícil, ok? Então a gente deve estar em oração pelo Brasil, pela nossa nação,
pelas nossas famílias e também pela igreja, ok? Antes de orar, estou vendo aqui no bate-papo. Show, muito conhecimento, glória a Deus. A irmã Débora comentou. A Gleice mostra de novo as imagens de onde era Éfeso, né? Vou mostrar aqui rapidinho. Éfeso, né? Na Turquia, onde hoje é a Turquia, né? Ok? Aí tem muitas colunas, né? Que vocês podem ver, tem ruínas, né? Na verdade, onde era Éfeso, ok? Muitos turistas visitando. Outras duas imagens aqui, ó, bem interessantes. A primeira aí, né, do lado esquerdo, era onde era a biblioteca, okay? Biblioteca de Éfeso. E do lado direito, a segunda imagem, o anfiteatro, né? Um espaço aberto. Um espaço aberto onde eram realizados espetáculos, ok? Então você vê que a cidade de Éfeso, ela era bem desenvolvida, ok? Ok, mais alguma solicitação aí no bate-papo? Não, né? Ok, então vamos orar. Eu convido você a fechar seus olhos, vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nosso querido amado Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Muito obrigado pelo teu amor, por tua misericórdia, por tua maravilhosa graça. Obrigado pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, não importando qual seja a nossa língua, a nossa nação, ou a nossa cultura, nosso país, de onde nós somos, nossa nacionalidade. O teu plano de salvação abrange todos os povos e nós te agradecemos por isso. Muito obrigado, porque o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nós não merecíamos tão grande amor, mas nós te louvamos por essa maravilhosa graça. Muito obrigado porque o Senhor é soberano, tu és grande, tu és poderoso e nada é impossível para ti. E eu quero te pedir pela igreja que está passando por esse momento difícil, mas também é um momento de aprendizado, onde nós temos nos reunido de forma virtual e tem sido também um momento de muito aprendizado e de muita edificação. Mas eu quero te pedir pelas nossas famílias, que o Senhor livre as nossas famílias de enfermidades em nome de Jesus e ser com a nação brasileira, ser com esse país. Tende misericórdia, Senhor, desse povo que está te clamando por bênçãos, né? Pela tua bênção, que o Senhor venha nos livrar desse vírus, que o Senhor venha nos livrar dessa epidemia, dessa pandemia, Senhor, em nome de Jesus, que não haja problemas econômicos na nossa nação, que não haja desemprego, que não haja fome, que não haja desespero, pavor, pânico. Senhor, vem repreender tudo isso em nome de Jesus. Nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. Sê com os nossos familiares, vem abençoá-los, vem nos guardar em nome de Jesus. Amém? Então agradeço a todos pela participação, né? Leandro aqui comentou, foi top. Amém, glória a Deus. A Érdido também aqui participando. Amém, obrigado a todos pela presença e que Deus nos abençoe. Amém? Graça e paz e a paz do Senhor.